Deus me deu amor, me deu você. E esse dia pra eu aprender a usá-lo sem... Olá, meu povo! Conversa 2 no ar. E o tema de hoje é casamento feliz. É casamento que agrada a Deus. E como é que nós podemos agradar a Deus no nosso casamento? Aí alguém pode dizer, lá vem eles com aquele textozinho, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Mas você se enganou, porque hoje nós queremos falar de outro ponto que a palavra de Deus nos diz que devemos ser no casamento. Além de submissas e além de amar muito, nós precisamos o que mais? A palavra para hoje é honrar. E como é que a gente honra? Vamos começar assim. As pessoas acreditam assim que o casamento é algo muito simplista, né? E aí acham que é o seguinte: quando você é jovem, você não pensa no aluguel, você não pensa que vai jovem fazer como feira. nós? Um pouco mais, né? Acabam pensando que o casamento pode ser vivido apenas com romance, né? Então tem aquela ideia do casamento muito romantizado. Que vai encher a barriga com amor? E aí não se preocupa, por exemplo, com o aluguel, não se preocupa com a feira. Onde vão morar, o que vão comer, o que vão vestir. A gente tendo um ao outro é suficiente. Depois dessa fase, eles descobrem que casamento vai um pouco mais além disso. E quando a gente fala de casamento com princípios cristãos, as pessoas atribuem que o casamento deve ser obedecido de algumas regrazinhas, vamos dizer assim, né? Tipo essas que nós falamos. E aí eles começam a dizer o seguinte: olha, eu me submeto, olha, eu sou o líder da casa, olha, eu faço isso. E acabam achando algumas dificuldades que não estavam previstas. Homens, geralmente, alguns costumam dizer assim: eu não sei do que a minha mulher está reclamando. Abre a geladeira, tá tudo lotado de comida. Abre os armários, tá cheio de mantimento. O que é que ela quer mais? Eu escuto as mulheres falarem isso, e aí eu escuto dos maridos o seguinte: dou casa, comida e roupa lavada para ela, o que é que ela quer mais? A minha pergunta, a minha dúvida reside no seguinte: e ele encontrou essa pobrezinha no meio da rua, desprezada, largada, debaixo da ponte? E será que essa mulher só tinha isso depois que casou com esse homem? Eu penso que nós casamos não porque nos falta alguma coisa. O texto bíblico diz que por esse motivo. Então parece que o motivo é maior do que o que vivia até então. Então nós temos um motivo maior, bem maior, para sairmos da companhia dos pais. Dentro de um contexto santo, dentro de um contexto bíblico, o casamento, a família é o melhor lugar para se estar. Mas, por algum motivo, alguém decide sair de dentro de casa. Não porque lhe falte nada, não porque tem problemas com a família, mas porque encontrou algo que pode ser melhor. Então, ninguém casa para ser feliz, ou pelo menos não deveria, né? Nós somos felizes, nós somos completos, nós temos a nossa família plena, mas encontramos algo que dentro daquela família nós não conseguimos viver. Só é possível viver no casamento. Por esse motivo, deixará o homem pai e mãe e unirá-se à sua mulher. E aí, os dois devem honrar um ao outro. Como diz a palavra lá em Hebreus 13. Lá em Hebreus 13, versículo 4, diz: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Quando a gente fala de casamento, é muito comum as pessoas acharem que são mais coisas básicas, tipo assim: olha, eu não vou trair, olha, eu não faço isso. E sempre está atrelado àquelas questões maiores, né? Pode-se dizer assim. Questões como, eu não vou farrear, eu não saio de casa, eu não estou com os amigos. Essas são as principais alegações
de quem tem problemas com o casamento e não sabe nem por quê. Eu acredito que um dos problemas é exatamente sobre este versículo. Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz: honrem o casamento e mantenha pura a união conjugal. Então tem duas questões aqui que às vezes as pessoas só olham para a segunda. Manter pura, não adulterar, não ter relações fora do casamento, não ter aquelas amizades com pessoas solteiras, por exemplo. E quanto ao primeiro, honrar o casamento. O que as pessoas pensam sobre isso? Eu, como mulher, como eu devo honrar o meu casamento, o meu marido? Eu acho que a forma de honrar, essa honrar tem a ver com respeitar, tem a ver com dar glória, tem a ver com estima. Então, quando a gente fala em honrar o casamento, a gente precisa ter cuidado, por exemplo, com a nossa aparência. Por exemplo, com as brincadeiras que nós tiramos. Por exemplo, se nós promovemos um ao outro ou não. Infelizmente, é muito comum nós assistirmos um casal que tira brincadeira com o outro, mas sempre diminuindo, denegrindo o outro, se colocando em uma situação superior ao outro. Ou pior, né? Ver alguém fazendo chacota com o seu cônjuge e participar daquilo. Ou também nós mulheres podemos honrar os nossos maridos evitando certas brincadeiras. Eu, por exemplo, sempre digo o seguinte: um homem casado fazer qualquer elogio a mim, para mim, não é elogio, é falta de respeito. Você, homem, tem que elogiar a sua esposa. Você, mulher, não pode se permitir a certas brincadeiras, a certos gracejos. Nossa aparência, a Bíblia diz que nós não devemos dar aparência do mal. Então, muitas vezes eu permitir certas liberdades, eu estou desonrando o meu marido. Eu também, como mulher, desonro o meu marido quando eu saio mal vestida. E vamos combinar, né? Toda mulher sabe quando ela está mal vestida. Quando é que um homem desonra o seu casamento? Exatamente no mesmo ponto. Quando tira brincadeiras, quando passa de um certo limite, e esse limite passa daquele ponto da formalidade. Como é que se cumprimenta uma mulher, por exemplo? Eu sempre digo isso, e embora eu seja ciumento, eu não estou dizendo isso por questões de ciúme, mas por questões de princípio. Quando um homem vai cumprimentar uma mulher, eu penso que não há necessidade de algo a mais do que um aperto de mão. Isso evita você desonrar a sua esposa, a colocar-se numa situação constrangedora para você, para sua esposa, para outra pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado em colocar limites, não permitir, é o que eu costumo fazer, que alguma mulher me abrace. Então eu coloco essa distância e aconselho a todos os homens a ter esse mesmo cuidado. E isso vai evitar situações constrangedoras, vai evitar que alguém veja algo que nem existe, porque nós estamos tomando alguns cuidados. Por exemplo, evita-se dar carona, evita-se algum local onde você esteja só com essa pessoa, evita-se certas brincadeiras, não se tira certas brincadeiras. Eu acho que contato físico não pode haver esse contato de abraço, de mão no ombro, de muita proximidade entre sexos opostos. Existem alguns escritores até que vão dizer que basta alguns segundos para que desperte em um ou em ambos algo a mais do que uma amizade. Então, não é só porque vai nos despertar, mas para que preserve honrado o nosso casamento. Não dê o que falar. Então, quando a gente olha para o texto de Hebreus, capítulo 13, que diz honrem o casamento,
É exigido de cada um dos cônjuges um cuidado além daquele trivial. Ah, eu não saio com os amigos, eu não vou farrear, eu não vou trair. Mas, às vezes, uma brincadeira que se tira com uma amiga, no caso dos homens, é uma desonra para o seu casamento. Sim, e eu penso, amor, que isso a gente pode chamar de limite. Um limite seguro. A palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus diz, olha, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas na hora do pecado, o que é que ele diz? Fuja. Não é que a gente, na hora que abraçar alguém, ai, vou sentir alguma coisa. Não. É uma questão de cuidado e de honra. Eu estou tendo cuidado comigo para que nesse cuidado eu possa honrar o meu cônjuge. Eu acho que esse cuidado ele deve ser estendido a tudo e a gente, às vezes, evitar certas coisas. Recentemente, não vamos citar nomes que não há necessidade de causar polêmica, mas nós vimos uma pessoa cristã que se envolveu em uma situação, no mínimo, constrangedora. Por causa de um abraço. Porque não obedeceu esses limites, não teve o cuidado necessário para isso. Não estou dizendo aqui que estava certo ou errado, quem quer que seja. Não estamos julgando, é só estamos cuidado dizendo. que deveria ter tido e não houve. Então eu acredito que deve-se ter um cuidado demais em tudo que diz respeito no seu casamento, na vida cristã. Como o nosso objetivo aqui é falar de relacionamento conjugal, então falar bem claro aqui para homens e mulheres. Deixa eu dar algumas dicas aqui para os homens novamente. Primeiro, evita-se a todo custo abraço com mulher. E quando eu falo de mulher, eu estou falando de qualquer idade. Não é porque nós estamos falando de uma jovem e que vocês sim, mas não tem nada a ver. Evita-se isso. Eu estou dizendo também em relação a brincadeiras. Evita-se brincadeiras. Isso para que a gente, já que a gente está falando isso, deixa eu dizer que às vezes eu acho assim um exagero. Quando um homem vai cumprimentar uma mulher e vai dar um beijo. Ninguém beija uma mulher que não seja a sua filha, a sua mãe, alguém da família muito próximo. Então esses cuidados precisam ter. Evita-se carona, evita-se essa proximidade demais, evita-se nas redes sociais. Algo que não deve acontecer, por exemplo, essa está, me ajude agora, curtindo, né? Curtindo. Olhando stories de mulher. Você olha, na sua cabeça não tem mal algum, e eu não estou lhe condenando e dizendo que tenha, mas você olha porque você conhece a pessoa. Mas, e do outro lado? Qual é o sentimento que vai gerar no outro lado, na outra pessoa? Eu penso que para os homens a regra é aquilo que Jó disse. Fiz um pacto com os meus olhos para não olhar para outra mulher. Eu acho que isso é o que precisa ser feito. Eu acho que para os homens e para as mulheres. Essa questão de elogiar a mulher que não seja a sua, isso não existe. Cuidado com o cavalheirismo em excesso, principalmente quando não se tem com a sua esposa. Você quer ser cavalheiro, você quer ser gentil, você quer ser bem educado, faça isso com a vossa esposa. Exerça isso dentro de casa. Sim. Com a mulher que você escolheu para a vida toda. Então, a gente fala de honrar no casamento, vai muito mais além do que não trair. E para você, mulher, o nosso conselho para nós é cuidado com as brincadeiras, cuidado com as curtidas nas redes sociais, as vestimentas, aonde você está repousando seus olhos, cuidado com as suas roupas. Toda mulher sabe quando ela está mal vestida. Então, a hora de ser sensual é quando estiver você e o seu marido. Uma característica, infelizmente, comum às mulheres é a queixa excessiva contra os seus maridos. Você perguntar a um homem
como está o seu casamento? Pode estar bem, pode estar mal, a resposta dele, a via de regra, é sempre a mesma, está tudo bem. Muito difícil um homem sair expondo a sua esposa por qualquer problema que seja, ainda que sejam coisas graves. Ao contrário, infelizmente não é verdade. Se você pergunta para uma mulher como está o casamento ou como está você, não demora muito, infelizmente, para que ela venha a colocar o marido em uma situação constrangedora. E a queixa é sempre a mesma. A falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de afeto. E tudo isso tem gerado uma relação fraca e uma mulher completamente insatisfeita. Quer honrar seu casamento, está tendo dificuldade no relacionamento, procura quem pode ajudar. Procura a sua liderança, procura o seu pastor, procura alguém que pode lhe aconselhar, procura alguém que pode estar com o casal, conversando com o casal, aconselhando ao casal, mas com conselhos bíblicos, com sabedoria, para que esse casamento possa alcançar a plenitude daquilo que Deus planejou. Procure alguém que tema ao Senhor, para que dê a você conselhos segundo a vontade de Deus. Lembro de Tauser, que diz que nunca ouça uma pessoa que não ouve a Deus. Então fica a dica. Então a questão do casamento vai muito mais além do que nós trairmos ou não. É interessante do que Jesus diz acerca disso. Ele vai nos dizer que no Antigo Testamento a traição só era considerada traição se fosse pego em adultério. Jesus, porém, muda as regras do jogo. Piorou a situação. E diz o seguinte: se com os teus olhos desejar a mulher, já pecou no teu coração. Por isso, muito cuidado. Honrar vai muito mais além do que a prática. Honrar é nós termos o cuidado que começa na mente, que passa pelos olhos e desce ao coração. Honrar é você olhar para o seu cônjuge e dizer: ele merece tudo isso. Honrar é nós valorizarmos quem está do nosso lado. Aquela promessa que a gente fez lá atrás, prometo amar, honrar, cuidar, respeitar. Em quais condições? Na alegria e na dor. Honrar significa querer estar ao lado dessa pessoa em toda situação. Honrar é nos momentos da adversidade nós podermos estarmos juntos, servir de suporte um para o outro e celebrar a vitória juntos, porque não vai ter ninguém mais próximo a você para chorar e sorrir com você. Por isso, honrar é lembrar daqueles votos lá atrás. E eu lembro de um texto bíblico, lá de Gênesis, quando Deus cria Eva e lhe entrega a Adão. E ele diz, onde fala uma expressão bíblica, hebraica, que diz, e eia, esta sim. Por que esta sim? Porque é essa quem eu vou desfrutar dos anos que me restam sobre a face da terra. É esta a qual eu mereço, preciso honrar. É essa a qual eu decido compartilhar a minha vida. E é essa pessoa que você precisa honrar, sobretudo. Por isso o texto bíblico vai dizer, honrem o casamento. Honrem essa união. Honrem essa instituição. Honrem um ao outro. Honrar é olhar para o seu cônjuge e dizer: essa pessoa é a minha melhor companhia. É não desejar outra coisa, a não ser estar com o seu cônjuge. Entre tapas e beijos... Mais beijos do que tapa, eu espero, né? Sim, mas aproveite cada momento. Honre, se perdoe, conversem, diga um ao outro o que você gosta, aonde você errou e que você tem o desejo de acertar. Vale lembrar aqui daquilo que é repetidamente falado aqui. É preciso diálogo, conversa, conhecer um ao outro. Então, deixa eu dar uma dica que nós costumeiramente fazemos aqui. Por hábito nosso, sempre que encerra o dia,
a gente faz duas coisas ao final do dia. Nós oramos ao Senhor e nós vamos conversar sobre tudo. O que aconteceu, o que é que nós gostamos, o que nós não gostamos, qual é a nossa opinião sobre os fatos durante o dia. E a gente passa a conhecer muito melhor um ao outro sobre todo tipo de situação que nós enfrentamos no dia a dia. E aí, isso torna as coisas e o dia mais leve. Tem hashtag, tem dica. Então deixa eu dizer aí para você, homem, que tem mais dificuldade de entender isso. Aquelas reclamações da sua esposa, tipo assim, não gostei de você conversando com fulano, não gostei de você ter feito isso. E tenha cuidado na sua vida, porque se eu ver outra vez, o bicho vai pegar. Então deixa eu te dar uma dica. Fica mais atento a essas queixas da sua esposa. Ela consegue ver coisas que você não vê. Ela enxerga mais longe do que o que você pensa. Então, quando ela disser, um exemplo, não gostei da sua aproximação, não gostei daquela brincadeira, não gostei como você tratou fulano, fica mais atento, porque ela pode estar detectando uma falta de honra sua no casamento. Da mesma forma, as mulheres. Então, deixa eu dizer uma coisa. Nem sempre é só uma desconfiança, né? Sim, muito cuidado com essa questão de dizer assim, é coisa da sua cabeça, isso não existe. Eu acho que isso precisa ser levado mais a sério. É claro que tem pessoas que veem coisas que de fato não existem. O ciúme faz isso acontecer. Agora, é necessário nós termos cuidado para que a gente não dê essa desculpa para desonrar o casamento. Sim, muitas vezes a reclamação da mulher não é porque ela ache que está acontecendo alguma coisa. Às vezes é porque ela está vendo você tratar uma mulher do jeito que você não a trata. Deixa eu dizer uma coisa. Se tem uma pessoa que merece o melhor tratamento, é o seu cônjuge. Para você, homem, a pessoa que merece o melhor de você é a sua esposa. Sim. Eu acho que merece você puxar a cadeira para ela sentar. Eu acho que merece você abrir a porta do carro. Eu acho que merece você abrir a porta de casa. Eu acho que ela merece você, num sábado à noite, olhar para ela e dizer: minha filha, se arrume que a gente vai dar uma volta. E aí, automaticamente, qual é o pensamento que você está tendo agora? Eu não tenho dinheiro. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa, que para ser feliz, sai bem baratinho. Dá aí, amor, as dicas. A gente encontra, é só ser um pouco criativo, lugares que podem ser bons para o casal. Vou dar um exemplo. Essa semana, nós moramos aqui num condomínio que tem assim uma pracinha, e a gente saiu aqui para irmos para a pracinha aqui próximo. Nós passamos lá, eu acho que umas 2 horas, sentados na praça, como um casal adolescente que senta na praça para namorar. Que quase somos, né? Então, deixa eu dizer, sair de casa não custa muito. Dinheiro, não. Agora custa mais a criatividade, a disposição de sair de casa. Então, deixa eu lhe dizer, eu acho que essa questão de honrar, às vezes nós sabermos ouvir as pessoas, ouvir o nosso cônjuge. Tem 2 coisas que eu sempre pergunto à Denusa, quando há uma situação que causou algum incômodo. Primeiro, eu sou muito objetivo e eu pergunto o que lhe causou incômodo. E eu insisto para que ela diga, e aí eu vou dizer para ela, não precisa de filtro. A segunda pergunta que eu faço a ela, além de saber o que causou incômodo a ela, é como está o coração dela. Como é que está o seu coração? Então eu preciso saber o que aconteceu e como o coração ficou. E isso para quê? Eu entendo que honrar o casamento também é proteger, é cuidar. Sim. Então, que você possa ter prazer, que o casal possa ter prazer um na companhia do outro. Penso que isso vai fazer toda a diferença. Eu não tenho dinheiro para jantar fora, pois enche o bucho em casa e sai só para dar uma volta, toma só um refrigerante, come só uma batatinha frita,
mas aproveita essa companhia que você escolheu. Nossos pais, nossa família, nós não podemos escolher. Pai, mãe, irmãos, nós não escolhemos. Mas o cônjuge foi você que escolheu. É interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, eu vou parafrasear, mas você acompanha lá o que o texto diz, ele vai dizer o seguinte: o bom seria que se não casasse. Casou, agora aguenta. Então, que você possa desfrutar do melhor do que Deus tem para o casamento, honrando, respeitando, cuidando, protegendo, que o matrimônio, que o seu casamento seja honrado em todas as áreas. E que o seu leito seja sem mácula. Aí fica para uma outra conversa. Semana que vem a gente vem com a parte 2 da nossa conversa 2, falando sobre pureza no casamento. Até lá e um grande beijo e uma semana de paz para todos nós. Lembrando, deixa aí o seu comentário aqui embaixo, coloca a sua dica de um assunto para o Conversa 2. Sim, nós estamos aguardando a sua sugestão. Deus abençoe, até a próxima semana. Tchau, tchau.